Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Monteiro e eu sou planejador financeiro pessoal. Acompanho diariamente pessoas e famílias nas suas tomadas de decisões financeiras. Ou seja, ajudo as pessoas a comprar ou alugar a casa própria, trocar de carro, entrar, fazer um projeto, né, de viagem, enfim, diversas situações ali nessas tomadas de decisões financeiras, tá? Nesse vídeo eu vou contar sobre como que eu gostaria, tudo que eu aprendi nesses 10 anos aqui de carreira e como que eu, tanto carreira profissional, né, no mundo corporativo, como na carreira de planejador, o que que eu gostaria de ter, de saber lá no início da minha vida profissional e o que que eu gostaria também que os meus clientes soubessem. O que ali, né, diversas vezes a gente fala quanto que a gente precisa ter de educação financeira, de entender sobre finanças. Então, esse vídeo eu gravei para explicar isso, o que que eu gostaria de, como que eu gostaria de ter iniciado, tá legal? Então, segue esse canal, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha interessante, né? Afinal, como eu comentei, quantas pessoas que nós conhecemos que precisam de um melhor planejamento financeiro, organizar melhor as suas finanças pessoais. Então, envia esse vídeo para a pessoa, segue aqui, deixa o like também, que vai ajudar bastante a gente aqui no canal. Tá legal? Então, vamos lá. O que que eu gostaria de saber há 15 anos atrás, quando eu comecei profissionalmente, tinha recém saído da faculdade, né? Então, o que que eu gostaria de saber e o que que também eu gostaria de levar para os meus clientes, para as pessoas que eu gosto ali, tá? Primeira coisa sobre planejamento financeiro. É importante nós termos isso de planejamento financeiro, entender, ter um planejamento financeiro? Por que que isso é importante ter? Primeiro ponto é saber aonde você quer chegar. O quanto para você é suficiente? Quanto que você gostaria de ter? Qual que é o tamanho da sua estilo de vida? O que que é importante para você? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Saber aonde você quer chegar. Quanto que você quer ter na aposentadoria? Já parou para pensar quanto que é necessário para você se manter tendo uma independência financeira? Se você está perto, se você está longe, quanto tempo falta, se você consegue adiantar esse tempo ou não, não vai chegar no tempo necessário. Então, isso é importante, isso são as questões que a gente traz no nosso planejamento financeiro, tá? Segundo ponto também, que eu gosto de falar sobre planejamento financeiro, pessoal, é qual que é a minha prioridade no momento? É a troca da casa, é a troca do carro, é uma viagem que eu quero fazer, e qual que é a sua prioridade nesse momento? Que tal umas dívidas, talvez? Então, esse deveria também, como planejamento financeiro, né, de, vamos dizer aí, de mais médio prazo, curto prazo, qual que é a sua prioridade hoje no momento? Você sabe qual que é? E tudo isso que eu falei engloba a tomada de decisões. E tomadas de decisões são cansativas, né? A gente exige uma energia, exige um conhecimento que talvez a gente não tenha, ou não conheça, não seja habilitado para fazer isso, não tenha capacidade de fazer isso, e é natural, né? Afinal, quando a gente tem uma doença, alguma situação, o que a gente faz? A gente procura um médico, na verdade, ou um especialista ali, né, no caso. Então, no planejamento financeiro, o planejador é esse profissional que te auxilia nessa tomada de decisão. Auxilia você entendendo o seu cenário, entendendo as suas limitações, entendendo as suas necessidades, principalmente, e aí vai te auxiliar nessa tomada de decisão, uma tomada de decisão independente, né? Tomada de decisão sem conflito de interesses, principalmente. Acredito que seja esse o grande ponto do planejamento financeiro pessoal. Mas vamos lá, entrando já no cenário do ponto de o como fazer. E, a princípio, né, o primeiro passo que eu dou é o orçamento financeiro, é a planilha, é o levantamento de gastos, entender a sua renda, né? E, infelizmente, essa talvez seja uma das principais dores que as pessoas têm no início ou quando estão com um problema financeiro, é em parar para pensar quanto que ganha, quanto que gasta, qual que é o tamanho do estilo de vida, qual que é o tamanho das despesas que tem, dos custos que tem. E por que que é importante? Eu levanto isso para os meus clientes, por que que eu digo que isso é importante? Da mesma forma
que quando a gente vai, eu vou fazer diversas analogias aqui com profissionais, né? Mas espero que seja bem simples aí que vocês entendam, mas o principal ponto, né? Por que que é importante ter essa questão do orçamento, de entender ali a renda, as despesas, o custo de vida? Igual o médico, quando a gente vai no médico, qual que é um dos primeiros exames que o médico solicita ali? Um exame de sangue, provavelmente, né? E por que que é importante? Para entender qual que são as causas ali, o que que você tem no sangue, né? Seja ferro, colesterol, quais são as situações que você tem de saúde naquele momento. Então, e o planejador financeiro, eu digo que essa análise é a mesma coisa que o exame de sangue para o médico, que ele vai entender ali se é um colesterol, se é um açúcar, o que está pegando, o que está atrapalhando nossas finanças pessoais. Então, para você começar hoje já, de casa aí, já pega uma folha de papel, coloca ali, qual que é a sua renda? Quanto que você ganha, né? Líquido, descontados os impostos, descontados toda a situação ali, quanto que você ganha. E aí, depois, listar o custo, as despesas que você tem, as despesas fixas e as despesas variáveis. Né? As despesas fixas, normalmente ali, vou dar alguns exemplos, aluguel, uma parcela de financiamento, né? De fato também, alguns gastos ali, que combustível, alimentação, normalmente são gastos mais fixos, né? Porque normalmente você utiliza o carro para certas ações ali no dia a dia, seja para trabalhar, seja para um lazer, que vai ser um valor ali específico. Mas, enfim, coloca todos esses gastos que você tem. Agora, cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Dentro do cartão de crédito, com certeza você vai ter algumas rúbricas ali, né? Seja, pode ser alimentação, lazer, roupa, né? Vestuário, saúde, talvez, remédios, enfim, que você utiliza. Mas é importante você abrir também isso. As pessoas normalmente falam assim, problema sério, meu cartão de crédito. Mas o problema não é o cartão de crédito. O cartão de crédito, se você não tivesse cartão de crédito, provavelmente você ia pagar de outras formas, no cheque, no Pix, no dinheiro, no débito, né? Então, saiba também abrir esse detalhe, o cartão de crédito, tá? E aí, a partir desse momento, você vai saber a sua renda, as suas despesas fixas e as despesas variáveis. Por que que eu gosto de dividir entre despesas fixas e variáveis? Despesas fixas são aqueles boletos que não tem o que fazer, né? Se você, vou dar um exemplo aqui mais simples, a Netflix, se você usar ela 10 vezes ou uma vez, vai ser o mesmo valor, certo? E aqui pode colocar para qualquer outro gasto ali que você tem. Alimentação, se você almoçar todo dia fora, né? Provavelmente você vai ter um gasto ali. Agora, você consegue reduzir isso. Então, isso aí já é um gasto variável, né? Desculpa, eu até confundi aqui. Então, o Netflix vai ser um custo fixo, água, luz, provavelmente vai ser também um gasto fixo, porque a média que você utiliza, você acaba não gastando muito, né? Não tendo grandes oscilações nesse gasto, a não ser ali, né? Água, que você teve uma situação que gastou mais, enfim, mas são gastos mais fixos. E aí, gastos variáveis, que eu já dei o exemplo da alimentação, provavelmente, né? Que se você gastar, se sair todos os dias, você vai ter um gasto. Se você sair 4 dias no mês, 5 dias no mês, 10 dias no mês, vai ter outro tipo de gasto. Então, esses gastos variáveis são onde a gente consegue entender, identificar se dá para economizar ou não, tá? Uma das coisas também que eu gosto de falar, que eu gosto de ressaltar quando eu falo sobre planejamento financeiro, o planejador financeiro pessoal, ele não é o profissional ali que vai falar para você cortar despesa ou falar que você não está gastando a mais do que você deveria gastar. Pelo contrário, o planejador financeiro é um profissional que não vai te julgar, vai entender que você tem um estilo de vida alto ou um estilo de vida ali incompatível e fazer você refletir sobre isso e, inclusive, tomar essa decisão de reestruturar, né? Reduzir os gastos, cortar o gasto, economizar, se for possível. Se não for algo que você queira, totalmente entendível ali, e você vai, né, ter mais dificuldade para economizar. E provavelmente aí vamos dar uma opção para você aumentar a sua renda. De que forma? Renda extra, aumentos, né, de salário, enfim. Então, só para deixar esse ponto aí dos gastos. Tá? Então, orçamento financeiro. É necessário você conhecer, é necessário você entender
qual que é o seu gasto fixo, é necessário você entender quais são os seus gastos variáveis. Ali podem estar, talvez, uma economia de dinheiro, né? E o ponto interessante também, quando a gente coloca isso num papel, principalmente para pessoas que nunca fizeram isso na vida, eu chamo atenção, porque é importante você saber, porque quando a gente coloca no papel, a gente entende ali, poxa, será que eu deveria estar gastando tanto com isso? Talvez aí com, né, alimentações, saídas, assinaturas, né? Já que eu dei o exemplo aí da Netflix, assinaturas também. A gente vai acumulando assinaturas ali conforme o tempo, e às vezes a gente lembra lá, pô, uma assinatura aqui que eu nem estou utilizando. Então, é importante você saber, estar ciente disso, e quando você coloca tudo isso no papel, você começa a criticar, entender se faz sentido ou não, se tem uma oportunidade ali de tirar ou não, tá? Reforço para quem tem dificuldade, quem, né, fala assim, pô, Sérgio, é difícil eu abrir o meu cartão, sei que tenho gastos ali, isso é bem comum, acontece diversas vezes aqui nos atendimentos, e aí eu chamo atenção como se fosse acordar de manhã ali com cabelo despenteado, né, o rosto ali precisando lavar, passar uma água, né, então assim, o orçamento, quando você está precisando organizar, pode se tornar um pouco inconveniente, né? No início, você não tem tanta clareza do que vai encontrar ali, é um belo de um processo isso, né? Mas eu reforço para vocês fazerem isso, entender quanto é o seu custo, né? Quando você começa o mês, qual é o boleto ali que você já tem aqueles boletos fixos para pagar? Qual é o seu custo de vida? Ele está maior ou menor do que a sua renda? Quanto que está isso já comprometido? 50, 60, 70%, tá? No planejamento, até um bom ponto aqui falando de percentuais aí, a gente não tem um percentual fixo ali, né? Aquelas regras de bolso que o pessoal gosta de falar, você tem que guardar 30% do seu orçamento, você tem que guardar 10% da sua renda, você tem que ter X% das suas despesas aí. A gente não atua dessa forma, a gente entende caso a caso, tá? Cada pessoa entende e todo mundo, né, somos adultos aqui para entender as consequências disso. Então, o nosso trabalho é mais de conscientizar e dar essa clareza, né, dessa consciência financeira de mostrar, você está pelo caminho certo, você está gastando mais, está gastando menos do que deveria. Esse é um ponto importante, tá bom? Passado o primeiro passo aí do orçamento, das despesas, né, da renda, das despesas. Próximo passo, reserva de emergência, colchão de segurança, reserva de paz, reserva de prosperidade, enfim, a forma que você achar melhor, né, de chamar essa reserva. Mas é importante ter reserva de emergência, tá? Vou chamar aqui vou chamar ela de reserva de emergência. É importante para né, situações que acontecem, que são imprevisíveis, né? A quebra de um carro, uma reforma inesperada ali na casa, uma questão de saúde, às vezes, uma quebra de renda, né? Você ficar desempregado e aí precisar complementar seus gastos, é importante. Então, eu chamo atenção para isso. Como que a gente trabalha, tá? Né, a situação da reserva de emergência? De 3 a 12 meses do custo de vida. Por que de 3 a 12 meses, né? E para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos ali, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pessoas que têm mais estabilidade no trabalho, que têm pouca responsabilidade financeira, né? Não tem pessoas na família que ajuda, que você precisa ajudar, né? Não tem filhos, e não é arrimo de família, não é uma pessoa principal ali com a renda da família, então, menos. Para quem precisa mais, né? Então, as pessoas opostas a isso, quem tem instabilidade financeira no emprego, então tem ganha uma renda variável, total ou parcial. Então, autônomos, empresários ali que tem uma renda mais variável, precisa ter uma reserva de emergência maior. Quem tem alguma situação de saúde, né, possa precisar desse dinheiro para alguma questão de saúde. Quem tem filhos, quem ajuda familiares, parentes, amigos, enfim, é importante ter uma reserva maior, uma vez que você tem essa responsabilidade financeira, tá? Como vai construindo isso aos poucos, tá? Eu entendo que talvez aqui, pelo que a gente atende,
de 80% das pessoas estão nessa fase de construir ainda a reserva de emergência, está buscando primeiro essa primeira proteção, esse primeiro conforto de financeiro. Então, traz essa situação, vai colocando aos poucos ali, entendendo, né, talvez no primeiro momento colocar 50% da reserva ideal, né, 30% da reserva ideal, é muito importante que você comece. Vá alocando, vai colocando ali. E, pessoal, um ponto aqui importante dos produtos que compõem essa reserva de emergência, tá? Por regulamentação, né, por lei, a gente não pode sugerir produtos aqui, mas eu chamo atenção para você procurar um profissional que seja isento de conflito de interesse, seja transparente com as taxas que ele cobra, tá? E busque, nesse primeiro momento, nessa reserva, sempre a proteção, sempre mais do que a rentabilidade desses investimentos, tá? Porque uma reserva é para ser constituída ali uma menor parte do patrimônio financeiro como um todo. Então, não é esse momento que a gente vai buscar rentabilidade, mas sim proteção. Então, entenda bem quem que é a outra parte ali, seja no CDB, seja num fundo, entenda quem que é a contraparte, entenda os ativos, no caso dos fundos que estão dentro ali, e sempre busque pela proteção, sempre pela segurança. Tenha certeza que aquele não vai ter um risco de crédito, tá? Risco de crédito, para quem não se entende aí, é um risco de a contraparte falir ou a contraparte ali ter algum problema, tá legal? Terceiro ponto, né? Então, orçamento primeiro, segundo, reserva de emergência. Terceiro ponto, para quem tem dívidas, prioridade para pagar as dívidas. Dívidas no Brasil, seja ela de crédito pessoal, seja de consignado, seja de qualquer outra situação, tem juros altos. Dificilmente você vai, com o investimento, vai conseguir pagar essas dívidas. Tá? Então, identifique essas dívidas, entenda do os juros, para quem está devendo, o valor também que está devendo, e priorize ali os pagamentos. Tá? Uh, Tem estratégias que falam para pagar quem é o juros maior, tem estratégias que falam para pagar qual que é o valor montante maior, menor, perdão. Mas acho que nesse momento, se você tiver dívidas, é importante procurar um profissional que auxilie você, um planejador que auxilie você, mas principalmente pague elas em dia, tenha ali prioridade para isso, né? Priorize o pagamento para nessas dívidas aí e vá quitando conforme aí você consegue, tá? Se você fizer renda extra, tiver algum bônus, alguma situação, priorize pagar isso do que colocar projetos nesse meio tempo aí, tá legal? Outro ponto também sobre dívidas que eu gosto de falar reflita, tá? Como que você contraiu essas dívidas? Por quais motivos você contraiu essas dívidas? Às vezes as pessoas esquecem, pode parecer estranho, mas já peguei casos aqui de pessoas não lembrarem, não recordarem por que pegou aquelas dívidas, né? Simplesmente falar, precisei do dinheiro e contratei porque estava fácil, estava simples, estava direto ali no aplicativo, ou alguém me ofereceu, enfim, mas tenha claro por que você contraiu essas dívidas. É algo importante que às vezes faz sentido ali para você não cair de novo nessa cilada, tá? Uma pergunta que surge sobre dívidas e reserva de emergência. Qual que eu faço primeiro? Se sobrar orçamento, né, você paga as parcelas ali por mês e ainda sobra, de fato, constitua reserva de emergência, nem que seja lá que nem eu comentei, 30%, 50% do valor que você fala assim, ó, eu precisaria ter X, mas hoje metade disso é suficiente, dado as situações aqui, vou dar prioridade, né, vou reduzir aqui e tenha isso. Também, se você tiver algum valor guardado, tiver dívidas também, conseguir renegociar isso, é importante, né, para você já quitar isso e pagar menos juros ali, com certeza, né, pelo menos na maioria dos casos, você ter dívidas, os juros não vai pagar quanto que você recebe de investimentos, tá? Parênteses aqui sobre dívidas também, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, dívidas, tenho dívida, priorize o pagamento, se sobrar, também coloque faça reserva de emergência, vai constituindo essa reserva de emergência, se conseguir quitar
né, mediante pagamentos maiores ali, você conseguiu guardar um dinheiro e consegue fazer uma negociação, faça, é importante. Mas aqui sobre essas situações de dívidas, sempre, infelizmente, é melhor com, conversar com pessoas, entenderem com profissionais, tá? E assim, para mim, como a gente trabalha, é, dívidas, né, são aquelas situações que mais que fogem do controle, crédito pessoal, consignado, mais esses tipos de situação. Financiamento, tá? E parcelas que você tenha dentro do cartão, a gente não constitui como dívida, mas sim como uma alavancagem financeira, seja financiamento, ou seja uma parcela do cartão ali foi uma situação que você antecipou crédito, né? Mas se você está pagando o cartão ali, não teria problema, tá? O problema é você não pagar a parcela total do cartão, tá? Se você está pagando parcelas dentro do cartão, aí não tem problema. Agora, se você atrasou o cartão, precisou renegociar esse cartão, esse valor ali total integral da fatura, aí é um problema. Tá legal? Então, aqui o ponto também fica procurar um profissional que te auxilie nesse orçamento, nesse pagar essas dívidas, que tal quanto antes, montar uma estratégia aí que seja personalizada para você. Tá legal? Falando de dívida, né? Então, falando de orçamento, falando da reserva de emergência, pagar as dívidas, mas a importância de se guardar, de se investir, né? De poupar aí o dinheiro. Por que que é importante? Tá? Assim como um hábito, né? E aí eu gosto de levar a criação de metas mensais, é um hábito, tá? Se você hoje consegue guardar R$ 100, eu falo para você, guarde R$ 100. Mas, Sérgio, isso não vai mudar a minha vida. Isso não vai economizar no cafezinho, não vai ser algo que vai transformar a minha vida. De fato, talvez R$ 100 não transforme a sua vida. Porque hoje você talvez esteja aí recebendo um salário, uma renda muito próxima das suas despesas. Porém, é comum que você aumente a sua renda conforme o tempo vai passando ali. E aí, o que que vai acontecer? A sua receita vai ser igual às despesas, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que você guardar R$ 100 por mês, provavelmente quando você começar a receber mais, você vai querer aumentar essa guarda, tá? E é o passo que se você não guarda hoje, com esse salário, com essa renda que você tem, infelizmente, provavelmente, no futuro você também não guardará. É um hábito, tá? Então, voltando ali no orçamento, se você identificar que você tem uma reserva, consegue, né, a sua renda menos suas despesas, tem um valor que você consegue guardar, cria essa meta mensal. Cria uma meta lá com esse valor. Se você quiser ser mais arrojado, mais ousado ali, colocar um valor maior para tentar reduzir em alguma despesa, mas pelo menos, né, a renda menos a despesa deveria ser a sua meta, tá? E aí todo mês, em um determinado dia, pode ser quando você recebe o salário, que normalmente é mais fácil para as pessoas, já retire esse valor e invista ali onde você investe, tá? Na plataforma, no banco, enfim, onde você investe. Por que que isso é importante? Eu gosto até de fazer uma comparação com o hábito de ir na academia. Se a gente falar aqui, né, ó, a partir de amanhã eu vou na academia e eu falar, a partir de segunda-feira, todas as segundas e quartas-feiras, às 8 horas da manhã, eu irei na academia, provavelmente a chance de você ir é muito maior quando você especifica essa meta. Você colocou ali um compromisso, uma data e um valor, tá? Então, faça isso. Coloque um compromisso. Todo dia que cair no meu salário, cair no dia 10, eu vou guardar R$ 100 para investimentos, tá? Isso vai aumentar muito mais a chance de você realizar isso. Vai criar uma meta que é factível para você, é mensurável, tá? E, principalmente, é um hábito que, psicologicamente, né, comportamentalmente, você consegue, você entende que aquele dinheiro, entre aspas, foi gasto, não te pertence mais, porque agora ele pertence ao seu eu do futuro, está investido, está guardado, tá? É um pouco de psicologia financeira, mas é dessa forma que a gente entende, tá bom? Como que está esse investimento. Até um parênteses aqui também é interessante falar, que você guardar dinheiro hoje para o seu eu do futuro, seja daqui uma semana, seja daqui um ano, seja daqui 30 anos, é a mesma coisa que você entregar
para um estranho na rua. Então, você falar assim que vai guardar dinheiro, no seu cérebro, no seu pensamento, né? Você entende aquilo como se você estivesse entregando dinheiro para um desconhecido. Isso é da nossa evolução, né, natural ali das pessoas, até dos tempos mais da caverna, vamos dizer assim, mas é algo que é importante a gente saber e entender também esses hábitos, esses comportamentos que foram moldados aí ao longo do tempo, tá legal? Então, importante começar, mesmo pequeno, mesmo que você hoje tenha, consiga guardar aí, que nem eu comentei, R$ 100, comece. Importante que você comece. Tanto o orçamento, laça uma planilha, um papel, enfim, faça o orçamento, entenda a sua renda, né? Tenha coragem para olhar isso. Começar a constituir uma reserva de emergência. Então, aqui a gente está falando sobre investimentos, tá? O segundo ponto é de pagar as dívidas, que for o seu caso, mas o investir é importante, você criar esse hábito, ter essa consciência que você está sempre ali fazendo e acompanhando, tá bom? Então, investir, comece, acho que é esse mais uma etapa do planejamento financeiro, tá? Quis também trazer aqui quais são as dicas que eu daria para as pessoas para fazer um planejamento financeiro bem sucedido. Eu entendo que as pessoas que mais aproveitaram o processo de planejamento financeiro, que fizeram, que tiveram mais eficiência no planejamento financeiro, foram as pessoas que, primeiro, que entenderam que tinha um problema, ou que talvez que precisavam de um auxílio externo. As pessoas têm muita dificuldade de abrir os seus problemas, principalmente financeiros, né, que é algo que é um tabu para nós brasileiros. Então, as pessoas têm dificuldade de falar com o cônjuge sobre finanças, têm dificuldade de falar com a família sobre finanças, têm dificuldade de falar com os filhos sobre finanças, né? Então, acaba a questão assim, pô, não vou falar com o meu filho que eu estou apertado, então eu vou, e aí acaba cedendo ali para N situações. Acaba prejudicando a família como um todo, no orçamento familiar. Então, em primeiro ponto, entenda que você precisa. Se você precisa necessariamente uma ajuda de uma pessoa ali, um profissional, que vai te auxiliar, tá? E também tenha claro que sim, você pode mudar a sua vida, você pode transformar a sua vida com planejamento financeiro. Eu acredito muito que o planejamento financeiro auxilia e transforma a vida das pessoas. Já vi isso, já fiz acontecer, e isso, para mim, é um dos motivos que eu gosto tanto de ser planejador financeiro. Como as pessoas podem se transformar, que não tinham uma relação bem-sucedida com o dinheiro, até com o cônjuge, né? De não conversar, de não ter estipulado metas, organização ali financeira, e acaba tendo ah, dificuldades, mas depois que entra no planejamento, fica melhor, consegue dar a volta por cima e consegue transformar. Então, sim, é possível, tudo é possível. Você não tem idade, você consegue. Claro, algumas pessoas vão exigir mais esforço do que outras, mas assim, né, trazer de novo o exemplo da academia. Para a pessoa que já tem uma predisposição a gostar de exercício, já faz exercício físico, talvez o esforço seja menor ali para começar. Você já não precisa de um esforço tão grande. Para outras pessoas que têm uma dificuldade, nunca praticaram exercício físico, né? Às vezes estão com questão de sobrepeso, vai exigir um esforço maior. Mas é importante que comece. Então, o planejamento financeiro é a mesma coisa. Algumas pessoas têm mais afinidade com dinheiro, já são mais tranquilos, têm uma renda, vamos dizer assim, uma renda mais tranquila, né? Entre renda e despesa, tem uma margem maior, porque tá? Não é quanto que ganha, mas sim essa diferença, o quanto que ganha versus a despesa também. Às vezes as pessoas têm um estilo de vida muito alto, seja por influência de amigos, familiares, círculo social, então tem também uma questão de não só de renda, mas de despesa, tá? Então, essas pessoas que têm um orçamento mais apertado vão ter mais uma dificuldade, vão precisar de um esforço muito maior no início. Mas depois que vai pegando o jeito, vai entendendo as necessidades, onde que são os pontos de melhoria, o que precisa fazer, com certeza consegue, tá bom? Então, eu gostaria de deixar essas dicas aqui, como que eu entendo que é importante fazer, executar isso.
Se você tiver alguma dificuldade, eu fico à disposição. Coloca aqui nos comentários, perguntas, dúvidas que tiverem, tá legal? Novamente, eu vou pedir, se puder compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam, que a gente conhece aí, que tem, né, acho que diariamente recebo essas comentários, né? Poxa, Sérgio, eu queria tanto ter conhecido antes, gostaria de ter tido isso na educação financeira na escola. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você gosta, que precisam de um planejamento, organizar melhor as finanças pessoais, com certeza vai ajudar. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, até mais.